A paz do Senhor esteja conosco. Boa noite, vou chamar as irmãs aqui para participar. Missionária Maria Alice. Paz do Senhor, pastora, paz do Senhor, missionária. Aí, Senhor, tá dando para me ouvir bem? Tá. Aí, Senhor, pastora. Paz do Senhor, pastor. Boa noite, missionária Ellen. Boa noite, missionária Maria Alice. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Que bênção. Felizes, né, por estarmos aqui, né, nessa noite que foi preparada por Deus, né, para estarmos aí abençoando e sermos também abençoadas. É verdade. Vamos às apresentações? Vamos. Vamos. Pode Então, começar, pastora. Então, nós estamos aí com esse projeto, dando início hoje, né, esse projeto Mulheres em Ação, e com um tema muito interessante, Volte a Sonhar, né? Deus colocou esse propósito em nosso coração, no coração da nossa missionária Maria Alice, no coração da nossa querida missionária Ellen, e no meu coração. Então, estamos começando hoje aí pela direção do Espírito Santo, né? Porque é Ele que conduz todas as coisas. E que seria de nós, né, sem o Espírito Santo? Com certeza. Fala um pouquinho sobre vocês. Missionária Ellen, missionária Maria Alice. Estão me ouvindo? Vou começar a falar. Isso, vamos lá. Fala um pouquinho, cada uma fala um pouquinho de si. Primeiro eu quero dar a paz do Senhor. Eu quero agradecer as pessoas que já estão entrando nesta live com a gente, né? Amém. Porque eu creio que assim como nós, também tem pessoas dispostas a ouvir um pouco da palavra de Deus. Isso é muito importante. É uma ferramenta que Deus nos deu para que hoje a gente possa evangelizar mais pessoas, levar mais da palavra dele, falar mais do amor de Cristo. Então, isso ardeu no meu coração em uma conversa com a pastora Eliette. Aí logo depois eu tive uma conversa também com a missionária Elia, e nós duas juntas já tínhamos o projeto de convidá-los. Então ela também estava com o mesmo desejo, então a gente vê que é algo que Deus está fazendo no meio da gente. E assim, eu creio que nós seremos impactadas pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele se faz presente. E por ser a nossa primeira live, começou agora, nós já temos 6 pessoas com a gente. Então já é o dobro, né? Aleluia! E assim, nós vamos estar louvando ao Senhor, vamos estar falando de Deus também, e compartilhando junto com os irmãos. Os irmãos estão curtindo a gente aí, fique à vontade. Pode pedir um louvor, pedir uma oração. É um momento que nós estamos tirando para poder realmente aproveitar o que nós temos hoje, que é a rede social, mas está também levando o amor de Deus, né? Que nos conforta, que nos ajuda. E é isso. Agora, falando de mim, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou missionária da casa dele. E como missionária, eu tenho que cumprir o chamado. Então, hoje, né, a gente começa esse projeto, que se Deus quiser vai ser toda quinta-feira, então você já marca na sua agenda, já fica aguardando a gente para poder estar compartilhando com a gente mais um pouco e falando também da parte de Deus, né, do amor de Deus. Porque eu creio que muitas coisas vão acontecer aqui hoje, porque há um propósito para tudo debaixo dos céus e da terra. Então Deus não nos uniu para chegar até vocês sem nenhum propósito. Então alguma coisa vai acontecer. É o que eu creio, né? Então agora eu passo a palavra para a missionária Ellen, para ela poder estar falando um pouco também. Com toda certeza, cumprimento os irmãos, né, com a paz do Senhor. Comecei dando a paz, né, quando entrei no ao vivo aqui. E todos sejam muito bem-vindos, né? Como já foi muito bem falado pela pastora e pela missionária. É um propósito que colocou nos nossos corações. E nós,
como missionários da Casa do Senhor, nós temos essa responsabilidade mesmo de evangelizar, de levar a palavra. E por que não na rede social, né? Passamos a maior parte do tempo nas redes sociais e assim como nós aprendemos todos os dias um pouco da palavra de Deus, existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus e sempre vai ser um instrumento, né? Como é guiado pelo Espírito Santo, vai sempre ser nós somos instrumentos na mão de Deus, então vai ser sempre conduzido por Ele. Como a missionária já bem colocou, é um propósito que Deus colocou no nosso coração, vai ser toda quinta-feira. Se Deus, né, permitir, vai ser aqui pela minha página, ou pela página da pastora, ou pela página da missionária Maria Alice, né, quem sabe no Facebook, no YouTube. Então a gente está começando esse propósito, né? 2023 com novos planos e novos projetos, né? Deus colocou ele nas nossas mãos e a gente tem que honrar, porque o nome é dele. E é isso, a gente está muito feliz, eu estou muito feliz. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Todo mundo que está entrando aí, eu estou cenando. Como eu falei com meu esposo mais cedo, e durante esse ano a gente conseguir que seja uma alma por mês, uma alma por semana, eu já vou ficar muito vai ser bem. A gente sabe como é difícil o evangelismo. E quem ficar à vontade aí pode pedir louvor, pode comentar nos comentários, pedir para cantar aí junto também. Nós estamos aqui para semear mesmo a palavra, né? Espalhar. Todos fiquem muito à vontade no nosso meio, porque, como já foi falado também, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos falando no nome de Deus, ali ele estará presente e eu já posso sentir a presença do Espírito Santo no nosso meio. Amém? Missionária, o seu áudio está saindo baixo, que eles estão falando. Ou se sim, o meu está saindo um pouquinho mais alto. Aumentou aí? Responde aí, gente, nos comentários. Tá dando para ouvir bem? Tá dando para me ouvir agora? Ou tá baixo ainda? Melhorou um pouco, missionário? Eu vou tirar o fone, então. Fala aí que eu não estou te ouvindo nada. Melhorou seu fone? Ficou melhor sem o fone. Então ficou melhor. Tem fone. Deixa eu chegar um pouquinho. Amém. E aquela coisa, né? É uma live, assim, mulheres em ação, mas os homens também são bem-vindos, os jovens, as crianças, enfim, né? Não é uma igreja, assim, 4 paredes, mas nós sabemos que a igreja somos nós, e nós estamos aqui nessa noite reunidas em comunhão com Deus, né? E todos que estão entrando nessa live também estão aí unidos aí conosco nesse propósito de comunhão com Deus. Então nós somos a verdadeira igreja viva. E estamos aqui para adorar, para celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, orar, né, pelos nossos irmãos. Então, desde já, a todos que estão entrando, se quiserem deixar um pedido de oração, nome de alguma pessoa que esteja passando por algum problema de enfermidade, financeiro, sentimental, enfim, seja lá qual for o problema, né? Que essa pessoa fique à vontade para deixar o nome aí, para nós estarmos orando, né? Como diz na palavra de Deus, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então nós vamos clamar também nessa noite. Oh, meu Deus, essa noite é de festa, né, missionários? Nós iremos orar, louvar ao Senhor, e vai ser bênção nas nossas vidas, e nós ficaríamos muito felizes, né, se as pessoas interagissem conosco, né, para nós não ficarmos aqui sozinhos, interagissem, conversassem, e já fossem colocando aí da onde estão falando, qual bairro, qual cidade, né, para nós nos conhecermos um pouquinho aqui nessa live em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí, para daí, querem falar? Não, pode louvar o Senhor. Pode. Ô, Glória, para dar início, vou fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é adorar ao Senhor, né? Eu costumo até dizer que nós não somos cantores, somos adoradores. Então, se errar aqui, as missionárias me socorrem daí. Pode deixar. Né? O importante é nós adorarmos ao Senhor, toda a honra e toda a glória para o nome dele, que ele seja exaltado, que diminua eu, né?
que diminua nós e o nome dele cresça e apareça. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá chegando aí o playback, gente? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bem sei eu que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Que a vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E aí, se você entrou nessa live hoje e você tem um sonho, você pode crer que se for plano do Senhor, Glória a Deus. ninguém impedirá. Aleluia. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos, Deus, pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tua está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustra. Não se frustrarão. Vamos fugir de Deus. Ninguém impedirá. Até se Os planos de Deus, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filhos. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Não temas, filho meu, não temas se teu barco parecer que vai naufragar. Está balançando, medo no teu coração. Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí. Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do vento. Glória a Deus. Sou eu, dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, ninguém impedirá. Aleluia. Palmas para ele.
que é digno de todo louvor, digno de toda adoração. Aleluia. Ninguém pode impedir, né, missionários? O agir de Deus. Podem tentar fazer o que for. Os planos de Deus na nossa vida não podem se frustrar, né? Muitas das vezes, eu estava até comentando ontem com a missionária Maria Alice, né? O tempo da nossa vida vai passando e a gente não vê algo acontecendo e a idade vai chegando, né? E o nosso coraçãozinho que é humano e vai logo se desesperando, né? Vai se desesperando e chega a pensar, ah, não tem mais jeito, ah, já estou numa certa idade, ah, será que eu vou chegar lá? Será que eu vou alcançar? Acho que eu vou desistir, né? E por isso que nasceu esse propósito no nosso coração, porque eu confesso que há um tempo atrás a minha mente estava passando por isso. Esses pensamentos vinham, né? A multidão, né? A multidão vinha, a multidão de pensamentos, como tentou impedir aquele cego que gritava, Jesus, filho de Davi, a multidão tentou impedir. Aquela multidão de pensamentos vinha na minha mente falando, ah, você já está velha, ah, você já tem uma certa idade, você não vai conseguir, fazer isso para quê? Comprar isso para quê? Reformar isso para quê? Restaurar isso, né? E surgiu esse propósito no nosso coração justamente porque o Senhor já estava trabalhando. Nosso Deus é lindo, Ele cura lá dentro, na alma, no interior. Ele já estava ali me curando. E aí colocou mulheres abençoadas aí no meu caminho. Sou muito, assim, grata pela vida de vocês, missionária Ellen, missionária Maria Alice, que só fluiu a coisa, a junção, né? E aí conversando com uma, com outra, né? Aquela junção de pensamentos de Deus, de levante surgiu e estamos aqui nessa live abençoada, né, missionária Ellen? Com certeza. Até coloquei essa camisa, né? Deus está no controle de tudo, como de fato. A gente muitas vezes não entende o agir do Senhor. Esse tema é muito importante porque hoje nós vivemos num tempo em que a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para agora, para já. E o tempo de Deus não é e nunca vai ser o nosso tempo. Ele é Deus. Se Ele quiser fazer de um dia para a noite, no mesmo instante, Ele vai fazer. Mas Ele precisa nos moldar primeiro, porque muitas vezes alguns sonhos que a gente tem não são os planos que Deus tem para a gente. Muitas vezes a gente se esquece, né, de verdadeiramente entregar o controle nas mãos de Deus. Então, que a gente possa, né, nesse novo ano, amadurecer esse pensamento e essa ideia de que verdadeiramente Ele está no controle de tudo. Né? Amém, Jesus. No dia de hoje, as irmãs me cortem, tá? Porque a gente fala bastante. Deixa Deus te usar, Vaz. E quando Deus foi me preparando para o dia de hoje, Deus trouxe à minha mente dois exemplos na Bíblia, né? Um exemplo, o de Sara, esposa de Abraão, e o exemplo de José. O de Sara é porque Deus firmou uma aliança com Abraão. Ele falou que a descendência dele ia ser tamanha como as estrelas do céu, que é impossível de contar. E a esposa dele não acreditou na aliança feita com o esposo e entregou a sua serva, porque ela falou, eu sou estéril, idade avançada. Então, muitas vezes, a gente tem que se usar como exemplo. Senhor entrega alguma promessa para a gente, porque Ele não tem essa obrigação, né? O Senhor, Ele faz porque Ele é Deus, Ele não tem o porquê falar, mas muitas vezes eu acho que Ele tem misericórdia, então Ele dá uma pontadinha, ó, isso aí é o que eu vou trazer, Ele mostra uma pontinha do que Ele vai fazer nas nossas vidas, e a gente fica preso àquilo, e muitas vezes o que é promessa, né, de Deus, a gente acaba gerando uma maldição em cima disso, porque você fica tão presa naquilo, e você começa a querer moldar os planos de Deus, e isso não pode, que foi o que a esposa de Abraão fez. Em momento nenhum Deus falou que o filho viria de Agar. O filho ia vir de Sara e de Abraão. Então ela se interferiu ali no meio, na promessa de Deus. E que a gente possa começar esse propósito, né, essa primeira live, sabendo de que os planos vão se cumprir, né, da forma como já foi louvado, no tempo de Deus. E que a gente não tente barganhar e nem colocar a nossa colherzinha no meio. Que a gente deixe a Deus agir no nosso sonho, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele coloca no nosso
coração, ele é fiel para cumprir. E um exemplo bonito que eu também trago é de José, porque né, Deus deu ao sonho dos fêmeos que se curvavam diante dele. E muitas vezes isso acontece também, porque Deus né, mostra algumas coisas pra gente e a gente compartilha os nossos sonhos com algumas pessoas e algumas pessoas invejam, porque foi o que os irmãos de José fez com ele. Como ele trouxe né, a visão do sonho dos fêmeos se curvando, ele, mas onde você vai reinar sobre nós não é. Então eles foram, venderam, e aí discorreu toda a história de José. E ele lá na cadeia, na prisão, em tempo algum, ele, assim, a gente não sabe precisar se ele questionou a Deus, mas no tempo certo, o servo do rei se lembrou de que ele decifrava sonhos e foi aí que começou a história de José. E lá na frente, ele foi, né, teve um encontro com seus irmãos e ele podia, né, como ele tinha toda a pompa, ele podia empinar o nariz ou trazer a vingança, e a gente vê a forma como Deus tem de trabalhar. Ele, muito pelo contrário, né? Ele não se mostrou quem ele era, ele primeiro ajudou a todos e depois foi explicar tudo o que estava acontecendo. Então, é um propósito muito bonito que Deus está trazendo, é um tema muito bonito, e que a gente possa, né? Deus não fala que a gente tem que ficar de braços cruzados, né? Porque Ele dá estratégia. Nós que servimos a Deus, nós somos soldados de Jesus. Eu falo muito com a minha cunhada, missionária Maria Alice, né? Nós que somos soldados, a gente que guerreia, e um soldado guerreia sem estratégia, sem plano. Mas assim, que a gente não se intrometa no agir do Senhor, que a gente possa sim ter estratégia, buscar, ir atrás, correr atrás mesmo, mas que a gente possa, né? Realmente confiar. Porque Ele é fiel a nós, mas a gente tem que aprender a ser fiel a Deus. Amém? Eu vou parar, porque senão eu vou falar muito aqui. Passo a palavra para a missionária Maria Alice. Mas é bênção. Fala, missionária Maria Alice, um pouquinho. Nem ligo, Deixa nem Deus ligo. usar, missionária Maria Alice. Missionária Maria Alice. Da Tô Guarda aqui Graça. ouvindo tudo. Tô aqui Tá cheio, ouvindo, Vaso. recebendo. Ô, Vaso, você tá cheio, Vaso? Sempre. Tem que ter Transborda, vai. Dá que Deus volta. Transborda aí na nossa vida, vai. O potinho a gente tem que encher, ué. Transborda aí na nossa vida. Ah, não. Eu passo a minha vez para a senhora cantar mais um louvor. Enquanto eu vou preparando o louvor. Cantar junto com a senhora. Enquanto eu preparo o louvor aqui, você vai transbordando aí. Eu vou transbordar na palavra. Aleluia. Missionária Ela já ainda ficou a palavra para mim, ué. Aí se eu falar demais, eu vou falar minha palavra. Por isso que hoje eu tô quietinha, Tá sem quietinha, comentários. né? Pô, Eu vou preparar aqui. os irmãos que estão com a gente, se quiser pedir algum louvor, fique à vontade. Podem comentar aí, se alguém quiser ouvir algum louvor, pode pedir que a nossa pastora louva. Se ela não souber, a gente ajuda. Se vocês quiserem ir falando o nome do pessoal que está entrando, né? Pode falar, gente. Enquanto eu preparo o louvor aqui, falar o nome do pessoal que está entrando, daquele bom noite. Deixa eu ir lá no início, ó. Juan entrou, meu esposo Venceslau, Adélia Júnior, Ju Ferreira, Patrícia Machado, Anderson, Taimara, a Cristiane, cunhada da minha cunhada, Annelise, o meu primo Deilson, Jussiara, Thay Dutra. Tem um povo bom aí com a gente, hein? A Júlia. Então vamos adorar em uma só voz aí. Aleluia. Deus abençoe a Aleluia. cada um. Rodrigo, que acabou de entrar. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou devo dele. Jó, você não tem motivos
perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Ele, a honra e o louvor. Aleluia. Deus é fiel em todo tempo. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus que morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bem fazer. Eu adoro pelo que ele é, eu sou perdido dele. Jó, você não tem motivo. Meu caminho, o que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória e o louvor. Não posso sentir a sua presença aqui, Jesus. Aleluia, Deus. A Ele a glória. Oh Deus, vem invadir, meu Deus do Espírito. De toda pessoa, esse valor, que está nessa live, Pai, eu creio, que para uma casa. O Senhor vai curar a vida desta noite. Em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Aleluia, glória. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus é lindo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cada vez que eu louvo o nome dele, eu sinto muita presença de Deus. E eu creio que as irmãs estão sentindo. E eu creio que quem está entrando nessa live, independente de religião, sabe? Porque nós não viemos aqui trazer uma religião, uma placa de igreja. Nós viemos trazer Jesus, a salvação. Amém? Viemos trazer a cura. O Senhor usar as nossas vidas e através de nós fluir, né? A cura, a libertação. Nós estamos aqui para isso, para juntas, em nome de Jesus, abençoar. E antes da missionária, né, Maria Alice, palestrar aí, que o Espírito Santo, né? Palestrou com ela, Jesus é forte. Meu Deus. Eu queria só deixar um versículo aí no coração dos meus amados irmãos.
que diz assim: mas os que esperam no Senhor Aleluia. renovam as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Os que esperam no Senhor vão ter essa força. Foi essa força que eu encontrei no Senhor. Foi essa força que eu encontrei nele. Em meio a pensamentos, a multidões de pensamentos negativos, falando: Eliette, para, Eliette, não prossiga. Foi essa força que eu encontrei, esse renovo do Senhor Jesus. Eu gostaria, neste momento, de pedir, né, a missionária Ellen, para fazer uma oração, para nós podermos preparar o nosso coração para ouvir essa palavra, porque eu estou cheia de fome. Estou cheia de fome, Jesus. Esse maná que vai cair do céu na minha vida, porque eu tenho fome, eu tenho sede da palavra de Deus. Amém. Então a irmã faz aquela oração, abençoa a vida da serva aí, a missionária Maria Alice, que hoje vai estar ministrando. Ao decorrer das lives, Deus vai usar uma, vai usar outra. E hoje quem o Espírito Santo escolheu, quem Deus escolheu, foi a missionária Maria Alice. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu peço que as pessoas que estão acompanhando, né, quem tem espírito de oração também, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite te apresento a vida da sua filha, da sua missionária. Senhor, eu creio pela graça que o Senhor já trabalhou no coração dela, que o Senhor possa, Senhor, usá-la como instrumento para que nós possamos ouvir a sua palavra e tocar no nosso coração. Que a gente possa, Senhor, sair dessa live cheia do seu Espírito Santo. Da mesma forma, Senhor, prepara os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir a sua palavra, Senhor. Tira de nós todo pensamento negativo, tira de nós, Senhor, todo espírito de dispersação, de contenda, todo levante, Senhor, toda astuta cilada do inimigo, para que a gente não receba a sua palavra. Inclina, Senhor, para esse momento preparado pelo Senhor, e usa a sua filha, Senhor, conforme a sua vontade e o seu querer. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Bom, a passagem que Deus colocou em meu coração é Gênesis 37, versículo 5. Oh, glória a Deus. Né, irmã, já sentiu aí Deus falando. Aleluia. Que Deus é maravilhoso. Amém. Pronto. Gênesis 37, 5. 37:5. Sonhou também José um sonho. Vou ler somente essa palavra. Sonhou José também um sonho. Quando a gente usa, quando nós vamos falar sobre sonho, a missionária Elia trouxe a história de Sara. Eu me lembro de Ana, que também tinha um sonho de ser mãe, né? E entre outros, a gente vai vendo no decorrer da palavra do Senhor que muitas pessoas tinham desejo, tinham sonhos, assim como eu e você temos sonhos. Então, assim, e nesta noite eu não vim falar de José, porque a história de José nós já conhecemos. Eu acho que até quem não é cristão no dia de hoje já ouviu falar de José o Sonhador, né? E eu acho importante, como eu costumo dizer, a Bíblia é o nosso manual de instrução do cristão. Então, se nela contém alguém que o Senhor usou, que acreditava em sonhos, é como se Deus falasse para mim e para você: acredite nos seus sonhos. Porque se eu tenho a palavra dele como meu manual de instrução, e ali eu vejo alguém que sonhou, Deus realizou o sonho dele. Aliás, eu fiz muito mais, porque a palavra do Senhor ela nos diz que Deus ele é Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio que José jamais pensou que seria governador. Quando nós vamos estudando ali a história de José, a gente vê que ele era o irmão mais novo, logo depois teve Benjamim.
Porém, ele era filho de Raquel, que era o grande amor de Jacó, né? E aqui, então, Jacó amou mais ele por esta razão, não que ele não amasse os outros filhos, mas ele esperava algo da parte de Raquel. Então, quando Raquel orou, assim como Rebeca orou, assim como Sara recebeu essa promessa, que a gente vê passando de gerações em geração, na linhagem de Abraão, mulheres estéreis, mas Deus ouviu o pedido de Raquel e concedeu um filho a Jacó. Então, por esta razão, Jacó tinha um apreço, sim, por ele. E ali eu imagino, quando você vai estudando, você vai vendo que a única coisa que Jacó queria era que os seus irmãos o vissem da mesma forma que eles viam eles. Porque isso é comum, o irmão mais novo querer copiar o irmão mais velho. É comum o irmão mais novo querer se espelhar em alguém mais velho. Então, eu acho que tudo José sonhou, menos imaginou ser o governador de Egito. Só que nós entendemos também que ele só chega a ser governador depois que ele passa várias provas. Ele é vendido, ele passa um período encerrado na prisão, até conseguir alcançar aquilo que Deus tem para ele. Porém, uma coisa não chama atenção. Não nos é mostrado José murmurando aquilo que sobrevinha sobre ele. Hora nenhuma está escrito na Bíblia que José murmurava enquanto estava preso. E sim que José na cadeia ele fez a diferença. Hora nenhuma você vê José murmurando sendo vendido. Mas quando ele chegou na casa de Potifar, ele mudou a história da casa de Potifar. Mudou tanto e manteve tanta fidelidade com Potifar que ele não quis trair a pessoa que abriu a porta da casa para ele. A pessoa que tirou ele daquele lugar onde ele estava ali para ser vendido. Porque você concorda comigo que naquela época... Não naquela época, a gente pode fazer para os dias de hoje. Eu imagino que se a esposa de Potifar ia atrás dele, ele estava sozinho, a casa era muito grande, ele tinha oportunidade para isso acontecer. Porque ela também não ia colocar a sua vida em risco. Tanto que ela teve oportunidade suficiente para poder incriminar José de algo que ele não fez. Porque nós vamos ver que isso não aconteceu uma vez, várias vezes ela tentava ele. Então, se você for olhar com o olhar da fé, você vê que a esposa de Potifar é como o inimigo de nossa alma nos prejudicando no dia de hoje. Assim como a pastora Eliette falou, a missionária Ellen trouxe muito bem, esse tema, Volte a Sonhar, ele é muito profundo. Ele é profundo porque nós perdemos o nosso sonho no decorrer do caminho. Meu Deus, o inimigo sopra nos nossos ouvidos que já passou do tempo, já passou da hora. Para que investir nisso? Investe em seus filhos, investe em outras coisas. Para que perder tempo com você? Então, se eu tiver que abrir mão de algo, eu abro mão daquilo que é meu, porque eu penso que eu vou conseguir favorecer o meu filho lá na frente. O plano dele é tão perfeito. O plano que o diabo arma, ele é tão perfeito que nós não ajudamos nem filho, nem ninguém. Ficamos estagnados e frustrados, porque esse é o plano dele. Quando Jesus disse que o diabo veio, senão para roubar, matar e destruir, é uma linha que se segue. Quando a gente fala, você percebe que ele veio primeiro para roubar. Ele não veio roubar algo físico, ele veio roubar o espiritual, ele veio roubar a sua fé, ele veio roubar a sua vontade de sonhar, ele veio roubar os teus sonhos, ele veio roubar os teus projetos. Porque quando ele consegue adentrar na sua mente, você fica ali oprimido e deixa com que ele roube tudo aquilo que Deus conquistou, porém nós não esperamos o tempo de Deus na nossa vida, está ali guardado. Mas existe um tempo, porque Deus, ele sabe a hora certa de nos ajudar a conquistar esse sonho. Porque muitas das vezes, aquilo que a gente almeja, se não estiver no tempo certo, vira maldição. Ao invés de ser bênção, vira maldição. Não é porque Deus é ruim, não. Ele nos trata, ele nos lapida para que a gente possa estar pronto para receber aquilo que ele tem para nós. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque se o diabo conseguir matar, se ele conseguir roubar aquilo que o Senhor plantou e você foi cultivando ali no seu coração através do Espírito Santo, se ele consegue roubar, é muito mais fácil para ele matar uma convivência. É muito mais fácil para ele matar uma comunhão entre você e Deus. É muito mais fácil para ele matar de vez os teus sonhos, encerrar projetos, aquilo que você guarda numa gaveta e você não gosta nem de ouvir falar. Já viu que tem coisas que a gente ouve falar que dói lá na alma? Tem coisas que a gente ouve que atina um gatilho na gente, que traz um arrependimento amargo.
Porque Meu nesta Meu Deus. área, certamente Satanás colocou o dedo imundo dele e conseguiu avançar 2 estágios. Porque se ele chega no 3º estágio, que é o estágio da destruição, aí, minhas irmãs, meus irmãos, quem está com a gente, é o nosso fundo do poço. O fundo do poço do ser humano é quando o diabo consegue atingir o 3º estágio. É o estágio da destruição. Ali uma pessoa já não tem sonho mais. Ela já não tem desejos, ela já não tem vontades. Ela realmente não sabe nem para que viver. Ela já não se importa nem magoar mais as pessoas, porque ela já está tão ferida, tão magoada, que ela vai passar em cima de quem precisar, da forma com que precisar, sem se preocupar se ela vai te machucar ou não. Porque a pessoa, ela chega no momento da vida dela tão amargo, tão difícil, tão destrutivo, que para ela não precisa de levar mais amor para ninguém. Aliás, ela já nem acredita mais no amor de Deus. Por isso, quando Deus ardeu no nosso coração, esta mensagem, esse volte a sonhar, porque quando a gente entra na palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, aleluia, ela é libertadora. Volta comigo rapidinho. Pedro, naquele barco, pescou a noite inteira. Ele não pegou nada. Aleluia. Não é isso? Jesus estava em outro canto da cidade. Ali ele vai para aquele mar onde estava Pedro. A multidão o acompanha. Quando ele chega ali, o que ele faz? Ele fala com Pedro. Tinha tantos barcos. Nós sabemos que Deus nos conhece. Assim como ele pode escolher a minha, a missionária Hélia, a pastora Eliette, porque é o tempo dele na nossa vida. Não é que ele tem filhos perfeitos, é o tempo de se cumprir depois do amadurecimento que a gente atinge. Então, quando Deus ele chama Pedro, fala, Pedro, eu quero o seu barco. Põe você no lugar do Pedro um pouquinho, porque eu gosto de imaginar para a história ficar melhor. Aí imagine Pedro, que estava ali já limpando as redes. Aí olha aquele homem e fala, poxa vida, tanto barco ele quer o meu. Porque quando você lê o final da palavra, você vê que tinha outros barcos. Ele não estava ali só. Mas tudo bem, amém. Por algum momento, por alguma razão, Pedro quis ajudar o mestre. Né? Deus sabe o motivo. Ele olha, imagina ele olhando, pensando, meu Deus, estou cansado, o que esse cara quer? Aí entra no barco. Ainda Jesus dá uma ordem, vai mais para fundo, né? Porque quanto mais mar adentro ele entrar, nós sabemos que a voz dele se propagava maior, porque a areia já estava cheia de multidões. A multidão já estava acompanhando, então tinha muita gente na areia. Então ali Pedro está lá, lavando aquela rede tristinho, e o pai está pregando. O mestre está falando, vidas estão sendo curadas, e Pedro está ouvindo. Pedro está lavando, tristinho ali, igual eu e você, lavando vasilha, aborrecido. Meu Deus, essa vida eu não aguento mais. Jesus está lá me importando. Até quando, Senhor? Está ali brigando, está trabalhando, reclamando. Meu Deus, mas que serviço é esse? O que é esse? Está lá Pedro do mesmo jeito. Pedro está estagnado, ele trabalhou a noite inteira, ele saiu de casa com um projeto. A gente não sabe se ele tinha contas a pagar, não sabemos se ele tinha filho em casa esperando, se tinha alguma coisa, mas tinha um projeto. Ele tinha que voltar para casa com algo. Ele tinha funcionários para pagar, ele precisava daquela renda. Aquilo ali era a fonte de renda dele. E ele ouve o mestre falar. E o mestre está falando, e o mestre está falando. Eu imagino em determinado momento ele ali de costas, lavando a rede já naquela água mesmo, pensando, vou adiantar o meu serviço, né? Porque já que ele me tirou da rede, então eu vou lavar aqui mesmo. E ele tristinho lavando, ele olha para a areia, alguém gritando, oh, glória a Deus, foi curado, o paralítico andou, esse aqui era mudo, falou, porque nós entendemos que Jesus, ele curava conforme ele falava, é pela palavra, é o poder da palavra dele. Você vê que a palavra de Deus diz que ele passava e as pessoas eram curadas. Então, se ele estava pregando ali, o fato da palavra dele sair, não é assim? Porque através da palavra, ela é viva, ela é eficaz, então, conforme Jesus falava, o povo era curado, era liberto, porque a fé faz isso conosco. E Pedro está ali olhando aquela gritaria, está assim, meu Deus, que cara é esse? Que mistério é esse? Mas está ali. Quando Jesus encerra, e acaba tudo, ele olha para Pedro e diz, volta. É a palavra que está na sua vida. Volta. Pedro diz para ele, mas eu pesquei a noite inteira. Nada consegui pegar. Ele diz, volta, lance a rede no lado esquerdo. Aleluia. Pedro diz para ele, sob a tua palavra eu vou voltar. Não foi porque Pedro achou que ele tinha a palavra, não. Foi porque antes de Pedro acreditar na palavra dele, Deus fez ele ouvir.
Deus fez ele ver, Jesus, né? Desculpe, irmão. Jesus fez ele ver e ouvir quem é que falava com ele. Porque Pedro viu muita coisa ali, ele sabia. Tanto que ele responde: sobre a tua palavra eu vou voltar. Ele sabia que por ele mesmo ele não ia conseguir nada. Porque ele já tinha feito isso, ele era profissional, ele sabia o que ele falava. Mas sobre a palavra de Deus lançada, ele disse que voltaria. E por que eu e você não podemos voltar a sonhar de novo? O que nos impede de voltar a tirar aquele sonho da gaveta? Nossa, mas é um sonho tão bobo. É bobo para quem ouve. Para você, mexe na sua alma, meu Deus. Mexe no seu ego, mexe na sua vida, te dá ânimo, volta a sorrir novamente. Tira uma tristeza que a gente vai alimentando, a gente vai ficando acabada ali, triste. E Deus vem ali com todo o amor, Ele vai cuidando, Ele vai curando. E a gente volta com mais vigor, né, pastor Eliette? Como a gente falou ontem ali, a passagem de Caleb, eu ainda não estudei. Mas eu tenho certeza no que a senhora falou, a gente volta com mais vigor, com mais vontade. Isso não é história de início de janeiro, gente. Não é porque hoje é a primeira semana de janeiro, ai que lindo, não. Esse projeto já estava desde o ano passado, né? A gente marcou o dia de hoje por oportunidade. A gente veio aí de Natal, de Ano Novo, festa de final de ano, é muita agitação. Então, assim, Deus preparou o momento. Não é porque iniciou janeiro, amanhã isso não vai acontecer, não. Isso já estava no coração de Deus há muito tempo. Ele estava nos lapidando para que hoje nós pudéssemos pegar os nossos sonhos, os nossos projetos, voltar a sonhar, voltar a ter força para poder transmitir isso para outras pessoas. Porque assim como nós três encontramos forças novamente em nossos sonhos e nossos projetos, eu creio pela fé que quem está conosco, quem está ouvindo, também vai ter forças e vai testemunhar. Porque eu tenho fé, sou audaciosa. Eu creio que, eu não sei se vai ser quinta que vem, se vai ser daqui um mês, daqui 2 meses, mas alguém vai entrar numa live e vai falar: olha, missionário, eu ouvi o dia que você falou sobre volte a sonhar, e eu voltei a sonhar, e Deus tratou no meu coração, e eu consegui vencer. Eu creio. O nosso propósito é isso, é ver as pessoas conquistarem assim como nós conquistamos. Porque Deus nos deu isso. A palavra de Deus, quando diz: se creres, comereis o melhor desta terra, é nesta terra, não é em outra terra. E se a gente pode comer o melhor, não é só de alimento, gente. A gente fala de, quando a gente fala assim, comer o melhor dessa terra é conseguir realizar tudo aquilo que Deus nos permite fazer. Aleluia. Né? Se o seu sonho é algo que Deus concorda, está no coração de Deus, porque Ele não terá prazer? Salmos 37 vai falar: confia no Senhor, deleita-te nele, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele só satisfaz aquilo que você entrega diante dele. É o comando, é o controle. Deus, essa aqui é a minha vida, esses são os meus sonhos. E aquilo que estiver em comum acordo, Ele tem prazer em satisfazer. Porque Jesus sabe que quando nós estamos felizes, nós trabalhamos muito melhor. Quando nós estamos felizes, a gente quer que o outro esteja. Sabe aquele negócio quando você conhece Jesus pela primeira vez? Você não fica impactado ali, você não quer contar para todo mundo? Assim é na nossa vida. Às vezes a missionária Ellie, coitada, encontrou comigo outro dia, e na hora que ela lançou uma palavra com a cabeça cheia, eu falei tanto na cabeça dela, que hoje, tadinha, ela estava perdida. Mas é porque eu estava feliz com aquilo, e eu me vi assim na condição de ter oportunidade de estar acontecendo isso hoje, e eu começo a falar, porque eu quero que as pessoas sintam mesmo. Então, assim, é isso a mensagem que Deus está trazendo para nós. Aleluia. E eu acredito, eu não sei se as irmãs, o que Deus vai tratar no decorrer dessa semana, mas eu ainda acredito que este tema, volte a sonhar, ele vai permanecer mais um tempo. Porque nós precisamos fazer com que mais pessoas venham voltar a sonhar. Aleluia. Mas uma coisa é fato, irmão, só é permitido sonhar quem entrega a sua vida nas mãos de Deus. Só consegue o sonho perfeito. O sonho aquele que você olha assim e diz: se não fosse o Senhor comigo, eu não tinha conseguido. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Então, se tem alguém no meio de nós, se tem alguém aqui participando que ainda não teve a oportunidade de entregar a vida nas mãos do Senhor, aproveite a oportunidade, faça uma confissão de fé, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, e aí você vai ver coisas grandes e maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida, como Ele está fazendo nas nossas. Servir ao Senhor não é fácil, nunca foi. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho fácil, mas nós estamos aqui para pregar a verdadeira palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, que restaura, que faz você voltar a sonhar.
Nesta Aleluia. noite, vocês possam ser impactados com essa breve reflexão e que eu creio que Deus possa ter falado no coração das irmãs, no coração das pessoas que estão nos acompanhando, mas não perca os seus sonhos. Peça a Deus para fechar todas as brechas e não deixe o inimigo da nossa alma entrar com este projeto de matar, roubar e destruir, porque o diabo tem planos. Só que o meu Senhor, ele tem o decreto. Ele é juiz. Forte. E um juiz justo. E ele faz justiça pela minha e pela sua vida. Amém? Amém. Amém, irmã? Amém. O Senhor Glória a Deus. Deus. Eu passo o trabalho para vocês, para estar conduzindo com oração, com louvor. Eu não sei o tempo que a gente tem, mas sinta-se à vontade. As pessoas que estão com a gente, se quiser comentar alguma coisa, pedir alguma oração, né? E eu creio que eu espero testemunhos daqui para frente. Eu quero testemunhos. Boa noite, Eu creio que Premier. Deus vai nos mostrar o que Deus tem feito na vida de vocês. Que o intuito é esse, Amém. é fazer com que vocês sejam alcançados pelo amor do Pai. Amém? Boa noite para minha sobrinha Roberta, que entrou e deu uma boa noite. Tia te ama, viu? E a todos, tá, irmãos? Eu amo a todos no amor de Cristo Jesus. E só para pegar um gancho aí na palavra, né? Que a irmã está ministrando, né? Começou ali intitulada, falando de José. E aí o Senhor fluiu de uma outra forma no coração dela e foi tremendo. Lembrar daquele momento, né? Depois de tudo que os irmãos fizeram, né, missionário? A liberação de perdão que aquele homem foi capaz de ter. Que muitas das vezes nós deixamos de sonhar porque pessoas que estão do nosso lado, pessoas às vezes que estão dentro da nossa casa, vêm com as pedras, né? As pedradas da vida, nos apunhalam pelas costas. Isso acontece muito. E aí é difícil de liberar perdão. Meu Deus. Eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa live, as irmãs mesmo, já passaram assim por situações de aquela luta em perdoar alguém. E eu fico me colocando, tem hora assim, no lugar de José, meu Deus, depois de ter sido vendido como escravo, passado aquela prova toda, prisão, e depois ver ali o rosto dos irmãos, e ele não pensou assim 2 vezes em perdoar. Aquela unção de liberação de perdão, né? Porque muitas das vezes a pessoa não consegue voltar a sonhar porque fica presa numa mágoa, né, irmã? Num ressentimento. Sabe o que acontece? Alguém faz algo com você. E aí você fica doído, machucado, leva a mágoa para o coração, o ressentimento. Né? E já é comprovado cientificamente que isso aí vai te trazer doenças no futuro. Já começa por aí. Um ponto negativo. Né? E aquela pessoa depois esquece, segue a vida numa boa e você fica aí definhando. E esse é um dos motivos que impedem de você voltar a sonhar. Preso em algo. É tempo de liberar perdão. Para sonhar tem que liberar perdão, né, missionário? Tem que haver liberação de perdão. Tem que haver um tratamento lá no íntimo. Esquecer o que passou. Nossa, Deus, se a gente fosse colocar na balança o que fizeram com a gente, hein, irmã? Meu Deus do céu. Eu costumo falar igual que Jónia, nós muito louvamos, mais, ministramos. o perdão é muito Pode mais falar, sobre missionária. a gente do que sobre o outro, porque como a senhora bem colocou, as pessoas às vezes elas nos ofendem, elas nos ferem, nos machucam e elas seguem a vida normal e a gente fica ali remoendo. E Verdade. né, aquele bordão, você bebe o veneno querendo que o outro morra, e não é assim. Então quando você consegue perdoar a pessoa, isso é muito forte. Você conseguir liberar perdão sobre a vida de uma pessoa. Não é você ser bobo, não é você achar que a pessoa não merece. Não, é para você poder seguir a sua vida. E é isso que Cristo nos ensina, é isso que Deus nos ensina. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vê, como a senhora falou, o dom do perdão. A unção do perdão mesmo, porque não são todas as pessoas que conseguem perdoar. Muitas vezes a gente acaba, né, como a gente interfere no nosso sonho dessa forma. Às vezes a gente acha que interferir é fazer uma coisa ou outra, não.
próprio motivo de guardar rancor, de nutrir, né, criar esse monstro do rancor dentro da gente, já é motivo suficiente para frear os nossos sonhos. Já é motivo, como bem a missionária trouxe na palavra, tem sonhos que são frustrados, que são feridos, que a pessoa não pode nem comentar desse assunto. Quando a senhora falou, missionária, eu lembrei da Sulamita, quando ele fala, né, declara sobre a vida dela um filho daqui a um ano, que ela fala, não, servo de Deus, não minta para mim. Porque aquele sonho dela de ser mãe já era algo assim tão... já tinha sido tão frustrado, que é o que acontece com a gente. Muitas vezes o sonho ele é tão batido, a gente tem tanta frustração em cima dele, e é tanta coisa que vai vindo em cima que você não quer que ninguém fale dele, você não quer que ninguém pergunte dele. E às vezes a promessa está aí, às vezes o sonho está aí, às vezes o caminho é esse, e você está impedindo. Né? Às vezes você é a sua própria pedra de tropeço, às vezes a gente acha que é o outro, que é a inveja do outro, que é o outro que... Não, às vezes a gente é a nossa própria pedra de tropeço. Para que a gente possa, né, aceitar e liberar esse perdão, né, para o outro. Como a missionária Maria Alice, né, ministrou, né, pregou, esse tema voltar a sonhar ainda vai ter uma sequência, né? Muito bom. Só quando Deus mandar parar, né, missionária Maria Alice? Só quando Deus mandar parar que a gente vai parar, né? Porque hoje foi apenas a sementinha, né? A gente está plantando a sementinha, Papai do Céu vai regar essa semente, e eu tenho certeza que virá testemunhos, não só das nossas próprias vidas, mas também dos participantes dessa live no dia de hoje. Não é mesmo? Com certeza. Vamos adorar ao Senhor? Vamos. Vou estar adorando mais um louvor ao Senhor. E aí a missionária Ellen, eu vou deixar aí com ela a oração, o término, abençoando as nossas vidas. Eu estou assim, sem ver o tempo, né? Acompanhando o tempo aí, missionária? Tô sim, eu acho que vai dar assim, dá para cantar um louvor, adorar o Senhor e orar. Se cair os irmãos, amém, Jesus. Se cair, a gente volta. Que esse louvor venha falar no seu coração. Aleluia. Para você não abandonar o barco, né? Voltar a sonhar, guardar essa palavra no seu coração que foi ministrada nessa noite. Depois você abre a sua Bíblia lá em José, vai ler um pouquinho. A irmã pincelou e Deus deu um outro mistério para ela, foi forte. Mas vai lá ver a história dele. Eu tenho certeza que você vai crescer espiritualmente, vai se alimentar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia. Não abandone o barco. Esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar alguém de novo. E ele fala para você assim nessa noite, ó. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado, você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus do Nazareno, já dei ordem para tomar o mar. Você não vai parar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Pedro não parou. Jesus falou, volta lá, meu filho. Lança a rede. E aí o resultado veio. Oh, 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 oh. Glória a Deus, aleluia. Não abandone o barco.
Pois a ordem é chegar do outro lado, você vai chegar. Não abandone o barco. Esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Vai restaurar alguém de novo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a hora vai chegar do outro lado e você vai chegar. vai parar. Você não vai parar. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou Jesus, Nazareno, já de ordem. Você não vai parar. Você não vai parar. Volte a sonhar. Eu sou Jesus, Nazareno, já de ordem. Para acalmar o mar, você não vai parar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus! Não Para vamos você, missionária Hélio. O trabalho em nome de Jesus, não vamos parar. Em nome Não de vamos. Jesus. Antes de passar para a missionária Hélia, até mandei um comentário aí, né? Eu gostaria de agradecer ao irmão Venceslau, que acompanhou a nossa live toda. Creio que o irmão foi impactado. Daqui a pouco pode estar acompanhando com a gente. Quem sabe qualquer dia não recebe o convite para trazer uma palavra. Já está convidado. Missionário. Oi, irmã Maria Feliz. Vamos dar mais um nessa live, dá? O irmão Venceslau já está convidado em nome de Jesus. Acho que dá. Que eu falei no começo, lembra? Eu falei que essa live é Mulheres em Ação, mas isso não quer dizer que os varões de Deus não possam participar. Não, que O eles irmão não Venceslau faz parte do nosso ministério e é sempre bem-vindo, irmão. Tem como colocar ele para dar uma saudação aí? Ou vai ser de uma próxima? Chama ele aí para poder dar um alô, porque ele está comparecendo desde o início, A gente passa a fazer isso com todos aqueles que comparecerem. Não é? Vamos lá. Deixa eu ver se eu Ai, consigo tá colocar fiel aí, ouvindo a palavra do Senhor. Ele não tô conseguindo chamar ele aqui, não. Eu acho que é porque já tem nós três. Mas ele pode chegar aqui. Mas Ele tá no na próxima live... Tem mensagens aí. A gente vai estudar isso, porque se a gente conseguir colocar, eu acho bacana. A gente até mesmo, né, para poder ajudar a valorizar que ele está valorizando o nosso trabalho. Então, para você ver, ele está acompanhando desde o início, que eu fico de olho aqui nesse negocinho. Esse olhinho que fica toda hora eu abaixo. Dou uma olhada de quem tá. Então eu vi que ele Até porque, missionários, até então, porque eu creio que pessoas irão contar testemunhos, né? E nada mais interessante do que no dia a pessoa ao vivo ali contar os testemunhos. Irmã, pastora Eliette, missionária Nelly, missionária Maria Alice, eu voltei a sonhar em tal aspecto, né? Vai ser muito bonito isso. Pela honra e glória do Se Senhor Jesus. a gente não conseguir colocar uma quarta pessoa, no dia do testemunho, uma de nós sai, não tem problema, a pessoa entra, conta o testemunho, a gente acompanha e depois a gente volta. Eu acho que o importante é a gente dar a oportunidade. Né? Com certeza. Alguém quer me tirar para o irmão falar? Pode me tirar. Deixa eu sair aqui, você chama ele. Peraí, eu vou tentar sair, que eu não sei ainda não. Tô mexendo, gente. Tem paciência comigo. Mas ele tá aqui do lado. Peraí, vamos ver. Ver se eu consigo chamar ele aqui. Não consigo chamar ele aqui. Deixa eu voltar a missionária Maria Alice. Voltei. Não consegui não, Alice.
Maria Alice. Hoje a gente está... Mas ele já falou aqui em outra oportunidade, ele apresenta o testemunho. Isso é a primeira, é para a gente poder ver, né? Deus é fiel. Hoje a gente está mais no improviso, mas a gente vai se adequando, buscando novas ferramentas para poder colocar aí o pessoal para participarem, né? Em nome de Jesus. A palavra de Deus está sendo espalhada, a sementinha está sendo plantada em solo fértil. Em nome de Jesus. Eu creio que o nome do Senhor vai ser honrado aí. Gente, um pedido de irmã em Cristo. Que é o Instagram para poder levar a palavra de Deus, que é a nossa missão aqui. Amém. Um pedido de irmã em Cristo aí, quem não me segue, dá aquela força aí no Instagram, né? Seguir a irmã, tá aí minha sobrinha, tá aí um pessoal entrando, poder seguir, dar aquela força para poder crescer na nossa rede social e levar o evangelho, né? Porque a internet é uma ferramenta, assim, por Deus, né? Que Deus trouxe, eu creio nisso. Muitos, como uma espada de dois gumes, né? Muitos usando para o mal, mas por que nós não podemos usar ela para o bem, né? E podemos aí invadir não só o Instagram, mas futuramente aí o YouTube, né? O TikTok, o Facebook, e levar, né? Kawaii, e levar aí a palavra de Deus para todos. Então, quem puder aí seguir, né? A pastora Eliette, seguir a missionária Maria Alice, seguir aí a nossa missionária Ellen, a gente fica grato aí em nome de Jesus, viu? A Sueli, você é uma amigaça minha. Obrigada, viu, Sussu, por você ter participado da live. Vi que você entrou mais no final, mas ela vai ficar salva. E se você quiser ouvir a palavra, que foi uma bênção. Glória a Deus. Ela amém, né? No caminho do Senhor também. Ela também é irmãzinha. Ô, glória, Pai do Senhor, irmã Sueli. Deus abençoe sua vida, sua família. Pode deixar que eu vou fisgar ela também para trazer a palavra para gente. Vamos sim. Vamos dar oportunidade para todos. Amém. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Amém. Amém, minha irmã? Amém. Amém. Amém, né? Agora aí a missionária Ellen fazendo... Agora com você, missionária Ellen, aí fazendo aí as considerações finais. Fazendo aí a nossa oração de término. De estar participando, né? Nossa, eu estou me sentindo realizada. É uma experiência muito boa. Que Deus abençoe grandemente a vida das irmãs. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada pessoa que participou. Essa é só a primeira live de muitas que Deus ainda vai permitir que a gente faça. Em nome de Jesus. Cada um tenha uma boa semana. Em nome de Jesus, no ano que vem estaremos aqui juntas novamente. E, né, posso fazer a oração final? Eu estou com medo de cair a live. Pode fazer a oração? As irmãs têm mais alguma coisa? Fica à vontade, minha irmã. Fica à vontade. Eu não entendi. A Elinha fala baixo, missionário. O que tem a live? Vai ficar salva? Não tem problema, não. Posso fazer a oração final? Porque eu estou com medo. Entendi nada. Pode fazer, Débora. Final? Pode fazer. Pode? Então, tá bom. Então, vamos agradecer. Eu peço que as irmãs me ajudem em oração. Pai querido e Pai amado, Pai de misericórdia e graça, obrigada por essa live, Senhor. Muito obrigada por estar no meio de nós. Essa presença foi real e sensível no meio do nosso povo, Senhor, no meio do seu povo. Obrigada por ter usado a pastora, Senhor. Obrigada por ter usado a missionária. Obrigada por estar no nosso meio. Que esse propósito que o Senhor colocou nos nossos corações, Senhor, que Ele venha trazer mais pessoas para perto da gente. Que venha trazer, Senhor, mais pessoas que entenderam da Sua palavra. Nós temos sede da Sua palavra, Senhor. Nós temos fome da Sua palavra. Que nosso dia, o nosso restante de dia seja abençoado. Que a nossa semana seja abençoada. Semana que vem possam vir mais e mais pessoas para poder ouvir a Sua palavra. E tenhamos uma semana, Senhor, em paz. Tenhamos uma semana, Senhor, Espírito Santo. Que cada irmã, né, tenha bênção nas suas casas. Que cada pessoa que seja impactado com a Sua palavra, Senhor. E que se for da Sua vontade, Senhor. Que semana que vem possamos estar aqui novamente para poder louvar e engrandecer o Seu santo nome. Pois só o Senhor é digno, Senhor, de receber a honra e a glória. A força e o poder, porque a palavra é do nosso grande Senhor. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós ficamos por aqui, né? Salvar.
né? Uma vez mais, sigam aí a pastora Eliette, sigam a missionária Maria Alice, tem o Facebook delas, tem o Instagram, tem o YouTube, elas têm TikTok. Sigam elas, né? Vocês vão ver várias coisas, vão ver coisas de Deus, vão ver a parte profissional de cada um. Eu sei que vai ser bênção. E o que vocês precisarem, se vocês quiserem também pedir oração, manda no nosso direct, qualquer uma de nós três. Pedir oração, a gente coloca na caixinha de oração, a gente ora também. Se quiser contar testemunho, falar, na próxima live eu quero contar testemunho também. E vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz. E obrigada, irmãs. Um beijo no coração das minhas irmãs, um beijo no coração de todos os participantes. Até quinta-feira que vem. Nesse mesmo horário, às 8 horas. Se assim for da vontade do Pai. Obrigada. Amém. Cada um Amém. Amém. Fica com Deus.